Vamos começar bem tranquilo aí. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, mandem no chat e eu estarei aqui para ajudar vocês, beleza? Começando com a nossa questão, deixa eu só passar aqui rapidinho, pegar meu marcador a laser. Começando com essa questão que pede o seguinte: em relação aos conceitos básicos de farmacologia, assinale a opção que indica o nome dado ao movimento dos fármacos pelo organismo, abrangendo os processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. E aqui eu já começo trazendo para vocês uma caracterização do que é o ENARI, né? Quando a gente fala que o ENARI ou FGV, quando eu digo, entendam que eu estou dizendo do ENARI e da própria banca FGV, não são provas difíceis. E muitas vezes o pessoal se assusta pensando que vai ser uma prova uma solicitação de conteúdo muito complexo, quando na verdade a prova do Enari com a FGV, ela tem muito mais a característica de ser uma prova que cansa, é uma prova cansativa, uma prova com 100 questões, mas o nível de complexidade dela não é muito grande. Basicamente, olha essa questão. Ela pede qual é o conceito, né, de uma área da farmacologia que estuda o movimento dos fármacos dentro do organismo. Então, é uma questão que ela não chega nem a aprofundar dentro da farmacologia. E ao decorrer da nossa correção aqui, do início da nossa maratona, vocês vão perceber. Então, não significa que a prova ela seja fácil. Ela tem seus desafios, mas ela vai te cansar muito mais na questão da exaustão mesmo, e não necessariamente com aquelas questões muito complexas. Eu sempre faço um comparativo com o Enem. Antigamente existiam vestibulares, faculdades que tinham seus vestibulares próprios, e historicamente os vestibulares próprios tinham uma característica de ser um pouco mais difícil. Ao passo que o Enem, a gente sabia que não era uma prova tão difícil, mas era uma prova cansativa. E esse padrão eu vejo muito vivo aqui no Enari também, que é um processo seletivo semelhante ao Enem, só que, claro, agora para nível residência, beleza? Então, qual é a área da farmacologia que estuda o movimento dos fármacos dentro do nosso organismo? Quando a gente pensa em movimento, o próprio nome de uma das alternativas aqui, ou a farmacodinâmica, ou a concentração plasmática máxima, ou a farmacocinética, meia-vida e biodisponibilidade, se vocês repararem um pouquinho no próprio nome, vocês vão ver que no nome da alternativa já está a palavra em movimento. Claro que em outra forma escrita. Direto lá do nosso módulo do Bucoprov, a gente tem módulo completo sobre farmacologia, onde a gente fala sobre a farmacocinética absorção, sobre a farmacocinética distribuição, a farmacocinética biotransformação, farmacocinética eliminação, farmacodinâmica, e depois, mais para frente, a gente vai entrando nas classes dos fármacos. E reparem que aqui não coube todas as aulas de farmacologia, existem mais aulas para baixo que eu não consegui colocar aqui dentro do print. Mas a gente indo na palavra, lembra que ele pediu a área que estuda o movimento dos fármacos. E o próprio questão de movimento está na nossa alternativa de farmacocinética. Lembrem que cinética vem de cinese, vem de movimento. Então a nossa farmacocinética é o estudo do movimento dos fármacos dentro do nosso organismo. Dessa forma, a gente não precisa decorar nada. E eu vou falar para vocês do fundo do coração. Há mais de 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu tinha um pouco de dificuldade de conseguir lembrar a diferença de farmacodinâmica para farmacocinética. Não tem problema nenhum esquecer isso. São nomes parecidos para coisas também. Se a gente pensar muito rápido, pode até esquecer qual que é a diferença de cada uma. Mas dessa forma, vocês sempre vão no detalhe da palavra, que muitas vezes ali vai estar a própria resposta. Daqui para frente não precisa mais decorar. Farmacocinética, movimento, farmacodinâmica. Lembrem que farmacocinética, a cinética, como o próprio nome já diz, vem de movimento, vem de cinese. Lembrem lá da física, a gente estuda bastante questão de cinética, então a gente não precisa mais gravar movimento, cinética, e tá aqui a nossa resposta com tranquilidade, beleza? Essa aula vai ficar gravada para assistir depois, a Milena falou, vai sim. Fiquem, princípio amanhã eu já consigo liberar ela, tá? Daí a gente tem que só dar uma editadinha e depois porque no início eu comecei um pouco antes, fiquei conversando, daí cortar uma parte do início, uma parte no fim. Acredito que amanhã
de manhã já a gente já consegue liberar o replay para vocês. Mas se possível, fiquem ao vivo aí, que a gente fica junto aí e troca aquela ideia. É bem legal, no ao vivo a gente consegue interagir bem mais. Mas, claro, caso tenha alguma intercorrência, algum imprevisto, um compromisso, não tem problema nenhum, estará salvo para vocês. Quer dizer, deixa eu até confirmar se estou gravando. Estou gravando aqui, tá? Seguro. Boa noite, essa é a primeira questão da live? Exatamente, essa é a primeira. Vamos para a próxima, então, galera. Vocês têm dúvida? Fiquem à vontade, mandem no chat que eu estarei lendo enquanto eu vou concomitantemente explicando e estou com um chatzinho ao vivo aqui e vou respondendo vocês. Sim, estou ao vivo, é para eu reassistir em outro momento. Perfeito, perfeito. Kleber Meirelles, boa noite, Kleber. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Bom ter sua presença aí conosco. Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão aqui é muito interessante, foi a que eu postei no Instagram hoje, inclusive. Vi que vários de vocês acertaram, isso me deixou bem feliz. E olha o que ela diz: um paciente com 36 anos comparece a uma consulta com especialista em disfunção temporomandibular, DTM, com fortes dores na musculatura mastigatória. Ao exame físico, a paciente relata dor à palpação dos músculos temporal e masseter. As opções a seguir são medidas adequadas para obter o controle da dor, o restabelecimento da função mastigatória e o aumento do conforto da paciente, à exceção de uma, assinalia. Ou seja, qual dessas alternativas abaixo não faz referência a uma forma de tentar controlar e obter a dor do paciente que está com uma disfunção temporomandibular. Qual que vocês marcariam? Sem medo de errar, galera. Lembrem que esse é o momento aqui entre amigos. Jamais eu não tem resposta errada, digamos assim. A gente está sempre aprendendo junto. Então fiquem à vontade, se porventura mandarem ali uma resposta que não é o gabarito oficial, vocês estarão sempre aprendendo e eu estarei aqui para ajudar. A Mayra Dias mandou no chat. Desculpe a pergunta, mas como sou novato por aqui, onde assisto essas aulas gravadas? Essa aula estará gravada tanto no nosso módulo de correção, quanto também estou discutindo com o nosso time para colocá-la também no nosso canal do YouTube também. B, a Isabela mandou, Luísa mandou B, Michele B também. Perfeito, galera. E isso me surpreendeu no bom sentido. Que legal que vocês tenham essa visão já de fato. A B é o gabarito correto, porque antigamente, isso mais de 10 anos atrás, eu ouvia muitos dentistas, até mesmo pessoas que trabalhavam na área, falando muito da importância do ajuste oclusal quando o paciente tinha disfunção temporomandibular. Então, eu tive um período da minha vida que eu tive disfunção temporomandibular, fazia um apertamento, fazia um pouquinho de bruxismo ali, enfim. E aí, alguns dentistas me falavam: ah, tu pode estar com essas dores de disfunção temporomandibular porque tem alguma restauração desajustada, algum problema na tua oclusão, enfim. Se pegar e colocar um papel carbono ali e fazer um balanço, um ajuste oclusal, logicamente tu vai melhorar. E eu via que há anos atrás era uma coisa que se falava bastante. Mas quando eu fui para a literatura estudar mais a fundo, eu vi que, na verdade, os ajustes oclusais, eles não têm embasamento. Então, se porventura alguns de vocês já ouviram alguns dentistas falarem sobre, ou até mesmo na faculdade, quando a gente vai para a literatura, isso diretamente do livro do Princípio de Cirurgia Bucomaxilofacial do Peterson, inclusive convido vocês a assistirem esse módulo, que é o nosso módulo de tratamento articulares e cirurgias da articulação temporomandibular. Lá eu tenho uma aula que se chama Tratamentos Não Cirúrgicos da DTM, e eu trago, baseado na nossa literatura, quais são as principais formas de tentar tratar o paciente de forma não cirúrgica. Quais são as formas mais conservadoras para a gente tratar? Então, lá eu falo de placa, lá eu falo de terapia com medicação, tanto com anti-inflamatório, com infiltrações, enfim, tem aula de tudo que vocês imaginarem lá. E tem uma parte em específica que é a parte de ajuste oclusal. E a própria literatura do princípio de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson nos deixa bem claro que, na verdade, o ajuste oclusal não tem um embasamento forte mostrando que ele melhore dores oclusais, a não ser em situações específicas, por exemplo, pós-cirurgia ortognática. A gente pensa no paciente que se submeteu a uma cirurgia ortognática, ele está ali com uma discrepância maxilomandibular e do dia para a noite ele faz, claro, um preparo ortodôntico na cirurgia ortognática tradicional, é submetido na cirurgia ortognática e talvez ali no pós-operatório, nos próximos dias, se percebe que tem alguma região
tendo um contato prematuro e isso está causando dor nesse paciente. Nesse caso específico, o ajuste oclusal com certeza traria conforto para o paciente. Mas a gente extrapolar o ajuste oclusal para várias situações de DTM, a literatura não corrobora com a gente nesse sentido, tá? Mais uma vez, eu deixo bem claro que isso aqui não é minha opinião, é o que está na literatura, o que está nos nossos livros de cirurgia, principalmente, porque eu sei que é um tema que pode ser um tanto quanto polêmico, pois é uma informação muito difundida do papel do ajuste oclusal no tratamento das disfunções temporomandibulares. E eu achei muito interessante o Enari trazer essa questão. Talvez muitas pessoas erraram pensando nisso, lembrando que algum dentista já falou que ajustar a oclusão melhoraria a DTM e caiu nessa questão e acabou muitas vezes desperdiçando ela por causa disso. Então, sempre importante, quando a gente ouve alguma coisa, sempre ir atrás. Isso serve para coisas que tu ouvi de mim também. Tudo que tu ouvir de mim ou de qualquer outro dentista, de qualquer pessoa, de qualquer colega, é bom a gente sempre ir atrás na literatura e confirmar de fato se é isso mesmo, porque e eu peço de coração para vocês, fiquem à vontade para questionar tudo que eu falar aqui, porque eu não me ofendo com isso. Qualquer coisa, fique à vontade, me perguntem, João, onde que está escrito isso? De onde tu tirou essa informação? Para mim vai ser uma grande alegria compartilhar esses dados com vocês, porque eu aqui trago realmente tudo embasado para não ficar no achismo. E imagina só se eu falasse para vocês que ajuste oclusal tem um desfecho, um resultado muito bom em tratamento das disfunções temporomandibulares. Aconteceria naturalmente de vocês também terem um potencial de errar essa questão. Fico feliz de verdade que todos vocês aí acertaram que a alternativa que não tem um uma evidência forte mostrando que ela melhora na disfunção temporomandibular é de fato o ajuste oclusal. Sei que para muitos pode parecer uma novidade, mas quando a gente vai mais a fundo na literatura de cirurgia bucomaxilofacial, principalmente a gente vê esse fato. Vou abrir o chat agora e ver o que vocês mandaram. O Rafa mandou, cara, na USP a gente faz muita TENS, acupuntura e agulhamento. Antes eu não conhecia, mas é muito legal. Isso é fera demais. Eu não tenho tanta experiência no tratamento não cirúrgico dos problemas articulares. A minha experiência, ela tá mais focada naquele paciente que já se transformou de um paciente não cirúrgico para um cirúrgico, por exemplo, através de até mesmo de uma artrocentese, de uma discopexia, mas acho muito legal e acompanho bastante, estudo bastante sobre esses tratamentos mais conservadores. A gente, como eu acho que o ideal, eu acho não, eu tenho certeza, o ideal seria a pessoa que não é cirurgião, ela não deve colocar acima de qualquer coisa o tratamento não cirúrgico. Às vezes a gente vê na prática que a pessoa que ela não trabalha com cirurgia, ela tem tendência a indicar tratamentos não cirúrgicos, até mesmo muitas vezes para o paciente que precisa de cirurgia, e vice-versa. Muitas vezes a gente vê cirurgião que indica cirurgia para alguns pacientes que talvez não precisassem de cirurgia e se beneficiariam antes mesmo de um tratamento não cirúrgico. Então eu, como cirurgião, por mais que eu tenha esse lado voltado para cirurgia, faço questão de estar sempre estudando também os tratamentos não cirúrgicos. Então, mais uma vez, reforço, convido vocês a assistirem o nosso módulo de DTM, de tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos das disfunções temporomandibulares, que é bem legal o conteúdo que a gente traz lá. A Amanda mandou. Eu aprendi assim também, que os ajustes oclusais ajudariam. Eu também, há alguns anos atrás. Michele mandou. Já ouvi falar também que seria por ajuste, mas me questionei em questão do controle da dor. Perfeito, perfeito. Muito bom, galera. Vamos para a próxima, então. A questão pede o seguinte: paciente, 25 anos, asa 1, compareceu à consulta em uma clínica odontológica com queixa de desconforto e dor constante na mucosa oral por trauma oclusal. Após Após os exames, provavelmente aqui alguma coisinha na escrita, após os exames clínico e complementar, observou-se que o trauma era causado pela condição de bochechas excedentes, devido ao corpo adiposo bucal, entre parênteses, bolas de Bichat, com indicação para bichectomia. Assinale a opção que apresenta algumas das estruturas anatômicas mais importantes que circundam o corpo adiposo bucal e que estão muitas vezes envolvidas nas complicações da cirurgia de sua remoção. Inclusive, galera, vocês repararam que a gente colocou uma atualização do BucoApp, que é essa tesourinha aqui. Como é um print do BucoApp, eu não consigo clicar ali para mostrar para vocês, mas quando forem resolver questões agora
agora dentro da plataforma. Qualquer alternativa que vocês julgarem que não é a resposta, já clica na tesourinha e passa um risco nela, ali a gente corta e já nem perde tempo. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo nos slides, eu vou eu mesmo cortar com a canetinha. Nas outras questões, a primeira e a segunda aqui que a gente conversou, eu acabei passando um pouco mais direto, mas sempre risquem as questões que você tem certeza absoluta que não é. Quando a gente está falando aqui de glândula de bola de Bichat, o que que é mais perto da bola de Bichat? O ducto de Stensen, ou aqui está em Stenson escrito, né? Algumas literaturas antigas trazem como ducto de Stenon também, mas o nome mais comum é Stensen. O que que é mais perto? Pensa da nossa extensão bucosa do nosso coxinha de pouso bucal, próximo a essa região onde eu estou apontando com o meu dedo aqui. O que que fica mais perto? O ducto de Stensen, que é o próprio ducto da glândula parótida que passa aqui, ou o ducto de Varton, que é relacionado à nossa glândula submandibular. Então, claro, para a gente conseguir fazer essa distinção, a gente tem que lembrar que o ducto de Stensen é da parótida e o ducto de Varton é o ducto da nossa glândula submandibular. A gente lembrando que a nossa glândula submandibular está relacionada com o ducto de Varton, tranquilamente, com segurança, a gente já cortaria todas as alternativas que falam ducto de Varton, porque ducto de Varton, como a gente falou, ele está relacionado com a nossa glândula submandibular e em parte também com a sublingual. Tem algumas pessoas que têm a glândula sublingual levando a sua saliva para dentro do ducto de Varton e depois o ducto de Varton desemboca com a saliva da submandibular e da sublingual. Tem outras pessoas que a saliva da glândula sublingual desemboca diretamente na cavidade oral. Então aqui a gente já conseguiu cortar três alternativas e ficou entre duas. Então se a gente porventura tivesse que fazer um chute, ficaria bem mais tranquilo. Então vamos lá. Ducto de Stensen, a gente já viu que ok, beleza. Músculo masseter ou músculo bucinador, qual que é mais próximo da nossa bola de Bichat? Claro que ambos estão relativamente próximos, mas concordam comigo que quando a gente vai fazer cirurgia da bola de Bichat, a gente vai passar com muito mais proximidade através do nosso músculo bucinador. E nervo facial, ambas alternativas trazem ele. Então, o que ditaria a gente acertar ou errar seria entender qual músculo está mais próximo da nossa bola de Bichat. Nesse caso aqui, a gente vai lembrar que é o nosso músculo bucinador. Aqui eu trago e falo isso com um pouco mais de detalhe na nossa aula de anatomia de glândulas salivares. Falo do íntimo contato que o ducto de Stensen tem com as estruturas ao redor ali, onde ele se abre. Mas o importante é lembrar, né? Fica muito claro na nossa cabeça, principalmente a relação do nervo facial com a bola de Bichat, porque muitos anos atrás, quando se começou a fazer essa cirurgia, hoje em dia eu tenho a percepção que parece que o pessoal faz menos. Pode ser impressão minha, tá? Isso aqui é totalmente minha opinião, não vi isso escrito em dados objetivos, mas quando essa cirurgia começou a ser mais falada anos atrás, parecia que o pessoal tinha um interesse maior. De uns anos para cá, eu percebo que eu não consigo ver tanta gente falando sobre. Mas uma das complicações que aconteciam era lesão ao nervo facial, dependendo da forma que a pessoa fazia a cirurgia. Ponto principal aqui, eu também já fiz algumas cirurgias de bichectomia na minha carreira também, sem intercorrências nenhum, mesmo não sendo a minha principal atividade, né? Eu trabalho muito mais com trauma, muito mais com cirurgias em pacientes com deformidades faciais, pacientes com infecções odontogênicas, mas também já tive esse meu período de cirurgias de bichectomia. E o ponto principal, para a gente não fazer essa lesão facial ou qualquer outra estrutura, é aquela famosa manobra que eu sempre falo de a gente não fechar o instrumento às cegas dentro da cavidade, dentro da nossa incisão, dentro da nossa ferida operatória. Então, lembrando, a gente faz a incisão, entra com o instrumento fechado, abre ele e sai com ele aberto. Essa manobra, por mais simples que pareça, vai economizar muita dor de cabeça na carreira de vocês. Porque afinal de contas, se porventura tu entrasse, abre o instrumento, fecha ele às cegas dentro da ferida operatória e sai, tu pode lesionar estruturas que tu não tá vendo ali. Então sempre lembrem dessa manobra que, por mais simples que pareça, é muito versátil e nos ajuda muito. Vou abrir o chat e ver o que vocês estão enviando aí. Muito boa a atualização da tesourinha, ficou legal, né? Isso aqui foi ideia de vocês. Alguém de vocês, eu não lembro quem, me sugeriu.
E eu falei, pô, que ideia legal. Passei na hora para o nosso time de desenvolvedores e a gente já aplicou. O pessoal acertando ali a alternativa B. Perfeito, galera. O Gustavo mandou, o teu macete do Stencil de pegar o S de Serosa foi o que me fez decorar. Que legal, Gustavo. Isso me deixa feliz, porque às vezes vocês reparem nas aulas que eu passo algumas dicas que me ajudam a lembrar do conteúdo, e geralmente elas são totalmente idiotas. Elas são totalmente sem graça, mas são coisas que me ajudam a trazer o conteúdo ao decorrer dos últimos anos. Imagina, a Bucomaxila é muito grande, todas as matérias que a gente tem. Eu estava contando, a gente tem dentro do Bucaprov quase 40 módulos, quase 400 aulas, é realmente muito completo. Então, a gente não tem como decorar tudo, é impossível a gente chegar numa prova e passar decorando. Então, quanto mais a gente tiver uma dica ou outra para, por mais idiota que seja, né, algumas brincadeiras e desenhos que eu faço, eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar vocês a lembrar da melhor forma. Que legal, fico feliz. Não, o macete basicamente é porque tem questões que pedem qual que é a prioridade, por exemplo, qual que é o tipo de saliva mais secretado pela glândula parótida. E no caso é saliva serosa, né? E como que eu gravei isso? Porque o serosa vem de S de Stensen. Então, o ducto de Stensen é da parótida, o ducto de Stensen tem S, então a saliva da parótida ela é mais serosa. Foi a forma que eu gravei, basicamente, de lembrar qual que era a maior forma da saliva da glândula parótida. Isso aqui já foi questão de prova. Qual a saliva tem, por sua característica, ser mais serosa? E aí tu tinha que marcar lá glândulas salivares menores, glândula sublingual, glândula submandibular, glândula parótida, por exemplo. Próxima questão. Devido a seus dentes estreitos e agudos, as mordeduras de gato têm maior probabilidade de inoculação de micro-organismos na camada mais profunda dos tecidos, o que resulta em maiores taxas de complicação que as das mordeduras caninas. Essa informação é muito legal, inclusive eu falo sobre isso na aula, mas a gente pensa geralmente o contrário, né? Que a mordida do cachorro ali, ela, claro que a mordida do cachorro, ela tem muito mais energia, mas a mordida do gato ela tem muito mais chance de infectar. Exatamente pelo que o enunciado falou. O dentinho fininho do gato consegue fazer perfurações puntiformes, aquelas mordidas que é só um pontinho e a bactéria consegue inocular lá na profundidade do tecido e aí a gente tem uma dificuldade maior de higienizar, por exemplo, né? Então, a gente que tem gato aí, eu tenho 4 gatos também, não vou ter mais tão cedo, mas quem tem gato sabe, né? A gente começa com um, aí quando vê aparece um gatinho ali que tá abandonado, daí a gente pega e quando vê a gente tá com 4. Mas eu sou apaixonado por gatinho, gosto mais. Bora! Então, deixa eu reler aqui que eu esqueci. Devido a seus dentes estreitos e agudos, as mordeduras de gato têm maior probabilidade de inoculação de micro-organismo e micro-organismos na camada mais profunda dos tecidos, o que resulta em maiores taxas de complicação que as de mordedura caninas. Entre as complicações, as mais comuns são osteomielite, fasciite necrosante e artrite séptica. Vou passar para vocês basicamente qual foi essa questão aqui. Ela não é tão simples, mas ela tem basicamente algumas alternativas que a gente consegue eliminar bastante. Basicamente, quando a gente pensa em infecções por mordida de gato, o que mais vai acontecer são infecções no próprio local e algumas complicações associadas a isso, mas tudo em volta do caso de infecções. Mas agora, quando a gente pensa em fasciite necrosante, lembrei lá do nosso módulo de infecções odontogênicas, a fasciite necrotizante ela não é mais causada por mordidas de gato, por exemplo. Ela é uma infecção que tem, geralmente ela é odontogênica, geralmente, tá? Então ela não é por mordida de animal na maioria dos casos, que é uma infecção odontogênica que tem uma velocidade de progressão muito mais rápida. Ela desce através de caminhos na região anterior do pescoço, o paciente, com a pele dele envolvida em fasciite necrosante, começa a sentir ela anestesiada, adormecida. O paciente pode apresentar na pele uma descoloração de cor púrpura. Então, o ponto principal aqui. Fasciite necrotizante não é principalmente por mordida de gato, ela é principalmente por causas odontogênicas. Então, tudo que tiver aqui, fasciite necrotizante, a gente já poderia arriscar com segurança. Foi essa a minha mentalidade quando eu fui fazer essa questão. Então, o que dizia fasciite necrosante, eu já cortei. Por exemplo, aqui, ó, osteomerite, fasciite necrosante, artrite séptica. Tchau. Infecção localizada da ferida, fasciite necrosante, artrite séptica. Tchau também.
Infecção localizada da ferida, artrite séptica e osteomielite. Opa, deixamos em stand-by essa. Próxima, osteomielite, faceite necrosante e trombose venosa infecciosa. E a próxima, infecção localizada da ferida, artrite séptica e trombose venosa infecciosa. A gente ficaria entre a C e a E. Mas lembrem, galera, que em momento algum ali a gente fala de mordida. Agora, deixa eu passar o próximo slide. Quando a gente vai para a nossa aula de lesões de tecido mole, eu falo de todos os tipos de lesões, falo também das lesões por mordedura de gato, falo também nas lesões por mordedura de cachorro, por mordidas humanas também. Em momento algum eu falo aqui sobre essas tromboses venosas. Isso não é algo comum quando a gente fala de mordida de gato. Inclusive nessa aula aqui que eu falo sobre a profilaxia para mordidas de cachorro ser através da lembrando do Rafa aqui agora, o ponto principal, né? Esses tempos eu fiz uma live com o Rafa e a gente estava falando sobre mordida de cachorro e qual que era a medicação de primeira escolha. E aí vem um cara e começou a discutir com a gente, não, mas não sei o que, não sei o que. E aí o Rafa falava que ele, eu não me lembro se o Rafa foi mordido por um cachorro, foi ao hospital e aí ele conversando com o médico ali, o ideal seria utilizar Clavuline, né? A primeira opção para mordida de cachorro, etc. E aí eu fiz um recorte dessa parte da live, que ficou bem legal ali. E a pessoa começou a. Chegou, sempre tem na internet, né? Daí o cara começou a. Não, mas Clavolin não se usa, não sei o que, blá 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 blá. E tipo assim, isso tá escrito em todos os livros que tu imaginar sobre profilaxia, sobre mordida de cachorro. Nas primeiras 24 horas a gente vai entrar com Clavolin. Então lembrem disso, tá? Pra mordida de cachorro, falando mais especificamente. E tudo isso eu falo nessa aula. Também a gente conversa sobre a profilaxia do tétano, quais lesões têm tendência ao tétano, quais lesões não têm tendência ao tétano. Quem não chegou nesse módulo ainda, não se preocupe, vá tranquilo, seguindo a metodologia faixas de prova, módulo por módulo, passo a passo. Quando chegar aqui, vocês estarão com uma base muito boa, entendendo tudo tranquilamente. Então, dessa forma, a gente vai com muita segurança também na alternativa C, mas perceba que mesmo sendo uma questão talvez não tão simples, a gente consegue ir eliminando baseado nos conhecimentos que a gente tem previamente aqui. Se a gente lembrasse qual que era o conceito de faceite necrosante e como ela acontece, qual é a principal causa de uma faceite, a gente já eliminaria grande parte das alternativas aqui. A gente eliminaria três, ficaria entre duas. Lembrando que lá nas aulas do BA, quando eu falo de mordida de gato, em nenhum momento a gente cita de trombose venosa infecciosa. O livro do Miloro em nenhum momento fala também sobre mordida de gato ter trombose venosa infecciosa. Então a gente iria na alternativa C, beleza? Próxima questão. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Um paciente com 16 anos, asa 1, comparece à consulta odontológica, acompanhada de sua mãe, parexodontia do dente 48 incluso, o qual, ao exame radiográfico, apresenta-se com 2/3 de formação radicular mesoangulado, segundo a classificação de Pio e Gregory, corresponde à classe 1 e B. Vamos ler as alternativas e ver coisas. Nossa, 9 horas já. Eu falei 1 hora e nem vi o tempo passar. Peço perdão, galera. Tô tentando ser o mais didático possível, mas também não vou acelerar, tá? Peço desculpa se ficar um pouquinho mais longa do que eu planejei a aula, mas realmente eu faço questão, se eu tiver que ficar mais tempo aqui, para mim não tem problema nenhum, mas eu quero que vocês saiam daqui entendendo ao máximo tudo, beleza? Então, só peço desculpa que eu bati o olho aqui no relógio e vi que o tempo passou muito rápido. Eu preparei bastante conteúdo para a gente conversar. Então, a respeito do caso clínico exposto, assinale a afirmativa correta. A gente já pode começar a querer cortar algumas aqui. Vamos lá. O dente 48 apresenta-se totalmente dentro do ramo mandibular. Vamos lembrar basicamente da nossa questão da classificação de Pio Gregory. Eu tenho uma história com essa classificação que foi o tema do meu TCC. Eu fiz classificação de Winter e Pio e Gregory de todas as radiografias dos terceiros molares da Universidade Federal de Santa Maria até 2017. Basicamente, um trabalho gigantesco. E sofri, mas deu tudo certo. Então, a gente tem que lembrar que a classificação de P. Gregory ela vai ter dois requisitos, basicamente. Ela vai classificar o terceiro molar, primeiramente, quando a gente fala de classe um, 2 e 3, a gente vai classificar ele em relação à posição dele, em relação ao nosso ramo
anterior da nossa mandíbula. Então, o nosso terceiro molar classe um ele estará todo anterior ao ramo, semelhante a essa imagem aqui. Basicamente, o terceiro molar está à frente do ramo da mandíbula. O nosso terceiro molar que estiver classe 2 ele estará com uma parte fora e outra parte incluso em relação ao ramo da mandíbula, e o classe 3 estará totalmente dentro do ramo ascendente da mandíbula. Quando a gente fala da parte de classificação A, B e C de Pio e Gregory, a gente vai estar levando em consideração agora o segundo molar e não o ramo da mandíbula. O terceiro molar, classe A, é aquele que está no mesmo plano oclusal do segundo molar. Então, tem meu segundo molar aqui e o terceiro molar. O classe A estará no mesmo nível. O classe B, ele estará entre o plano oclusal do segundo molar e a linha cervical, e o classe C ele estará abaixo da linha cervical do segundo molar. Basicamente, esse é o resumo da nossa classificação de Peel e Gregory. Foi feita em 2025, acredito que mais de 100 anos atrás, eu não lembro de cabeça quando ela foi criada, mas eu acho que foi em 1920 e vinte e poucos. Não tenho certeza. O dente 48 apresenta-se totalmente dentro do ramo mandibular. O dente é 1B, então não, né, galera? A gente viu que o dente ele está à frente do nosso ramo mandibular. Ele não está totalmente dentro do nosso ramo. Então essa aqui, falsa. O dente 48 apresenta-se no mesmo plano oclusal do dente adjacente. Vamos voltar lá para a nossa imagem para ficar fácil. Ele é classe B. Então, o classe B ele está entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar. Então, também não. Ele não está no mesmo plano, senão ele não seria classe B. Próxima. Esse caso clínico corresponde ao grau de maior dificuldade cirúrgica de extração de terceiros molares mandibulares. Essa aqui é falsa já por dois motivos, tá? Quando a gente leva em relação Peel e Gregory, a extração mais difícil será qual? A mais difícil será o dente que estará na classe 3 aqui e aqui na C. Esse será o terceiro molar mais difícil. Quando a gente leva em consideração angulação, lembrem que terceiro molar mais difícil de fazer a extração mandibular é o terceiro molar disto angular. É aquele que está virado para a distal. É aquele terceiro molar que está virado para trás, virado em direção ao ramo da mandíbula. Qual que é o mais fácil? O mésio angular. O pessoal se confunde bastante nisso, porque geralmente acredita que o mais fácil de fazer extração é o vertical, que é o que estaria na posição mais dentro do normal. Mas na verdade não. O mais fácil mandibular é o mésio angular. O mais difícil é o disto angular, mais difícil até mesmo que um horizontal. É isso que a nossa literatura diz. Por quê? Tudo é questão de eixo de saída. Tudo é questão de, quando a gente fizer a luxação, o quanto esse terceiro molar vai bater no ramo ascendente da mandíbula e impactar. De fato, vocês vão ver na prática, na teoria fica um pouco. Parece que isso é impossível, mas na prática vocês vão ver que será dessa forma mesmo. O disco angulado ele tem uma grande tendência de ser um pouquinho mais chato. Nada demais para vocês que estiverem trabalhando com mais frequência com cirurgia bucomaxilofacial, nada que uma boa remoção óssea e uma odontosecção bem feita não resolva em poucos instantes. Deixa eu ver o que que o Gustavo mandou ali. Meu macete para o Pio Gregory é imaginar o 1, 2 e 3, classificação em relação ao ramo, como uma fila indiana. Funcionou para mim. Legal, gostei. Gostei dessa, nunca tinha pensado. Genial, genial. O André mandou, boa, Gustavo, faço isso também. E o mais legal é que se você fizer ABC na vertical, o número 3 dessa fila indiana vira o B. E se você tentar fazer o contrário, não dá certo. Depois que fiz isso, nunca mais confundi. Não consegui entender, cara. Não, meu cérebro não acompanhou. Se você fizer ABC na vertical, ABC, o número 3 dessa fila indiana vira o B. E se você tentar fazer o contrário, não dá certo. Ai, claro, claro, manda, abre aí, pode abrir. Não sei se consegue, fica à vontade. João, tudo bem? Mano, e aí, beleza? Deixa eu te explicar. Manda, Bem manda. legal esse macete, eu também tinha dúvida nisso, eu confundia bastante. O que eu fiz? Se você colocar numa fila indiana, por exemplo, um do lado do outro, pode fazer você se você quiser. Um, dois, Tá, eu vou fazer três. aqui. Tá, um do lado do outro. Um, dois, três. Isso. Um, dois, três. Agora faz o A em cima do três. Tipo, pra Opa, cima, bem quase Isso. Não, em cima aqui. mesmo. Ah, em Isso, normal. cima.
Tá, vou fazer de Não, outra não, cor. aí mesmo onde estava, Aqui? aí mesmo Tá, onde você estava vou fazendo. fazer de azulzinho pra ficar mais fácil. Beleza. O A. Se você só puxar um tracinho no 3 agora ele vira um B. Ah, genial. E um Caraca, C. Meu, nunca mais esqueci depois que eu fiz isso. caraca, muito bom, E o velho. C embaixo. E dá certinho. Se você Sensacional. tentar fazer o contrário, se você tentar fazer o Nossa, contrário, muito bom, velho. você não dá certo. Cara, sensacional, eu me emocionei, muito bom mesmo. E no lendo ali eu não consegui entender, mas agora que tu me explicou, cara, sensacional. Cara, vou usar para sempre isso aqui É e bom. vou usar pra galera nas Nunca provas. mais esqueci depois que eu fiz isso. Nossa, muito bom, cara. Isso aqui vai ajudar muita gente mesmo. Olha só, é isso que eu falo de Que bom. comunidade. A gente se ajuda, eu aprendo muito com vocês também. Essa dica aqui matou mesmo. Sensacional. Cara, obrigado mesmo, Boa. André. Sensacional. Imagina que Viu, isso. galera? Ó, essa aí, boa demais. Já anotem aí, porque essa deixa tudo mais fácil. Eu não tinha uma dica mesmo para Pio Gregory. Eu ia mesmo no tentar lembrar. Agora a gente não esquece nunca mais e menos um decoreba na nossa lista. Essa é a nossa missão. Perfeito, cara. O André e todos vocês que compartilharam suas formas de lembrar desse conteúdo. Ficou excelente. Galera, eu sou fã de vocês, é isso que eu digo. A gente se ajuda, eu entrego aqui um conteúdo que eu posso. E vocês também me ensinam muito. Esse é realmente o poder de comunidade, de estarmos juntos, sempre aprendendo e crescendo. Imagina isso daqui 10, daqui 20 anos, o poder que faz a gente estar inserido no mesmo local, estudando em conjunto e todo mundo crescendo e se melhorando, entregando melhor para os nossos pacientes. Cara, é demais. Eu vejo com excelentes, bons olhos o nosso futuro dentro da odontologia. Parabéns para todos nós, mas principalmente para vocês aí. Então, seguindo com a nossa questão aqui, a gente já onde que a gente parou? Basicamente a gente estava aqui, né? Enfim, até me perdi de tão genial que foi isso aqui. AD. No procedimento cirúrgico para a exodontia do 48, deve-se remover o osso da face lingual a fim de facilitar a sua extração. Isso aqui é absurdo, tá? Nunca, nunca, nunca. É um dos poucos nunca, né? Às vezes o pessoal me pergunta, João, nunca, sempre? Eu sempre falo. É difícil a gente falar nunca e sempre. Mas nesse caso específico, nunca. A gente não deve remover o osso na lingual do terceiro molar. Por quê? Porque nosso nervo lingual passa em íntima relação com a cortical lingual do nosso terceiro molar. Então, se porventura a gente pegar uma broca, uma zecria, uma esférica, uma troncocônica, sei lá como tu quiser fazer a remoção óssea, existem alguns nervos linguais que estarão estarão no tecido mole ali já. E quando tu começar a fazer um descolamento e fazer remoção óssea, tu pode fazer sérias lesões de nervo lingual. Então, não se tira osso da face lingual do terceiro molar mandibular. Face lingual do terceiro molar mandibular, que foi redundante. E nos sobrou apenas a E. Na exodontia do dente 48, é adequado realizar uma osteotomia vestibular e distal, uma odontosecção, removendo parte da coroa distal e com uma alavanca na mesial luxar o dente para o posterior. Perfeito, essa aqui sem nenhum defeito. Fica a nossa alternativa correta, beleza? Vamos para a próxima. C de cervical ali, Luiz mandou. João, eu sempre. Uma pergunta do Matheus ali. João, eu sempre tive a dúvida porque a gente não faz luxação tanto maxilar quanto mandibular. É por causa dos nervos e vasos linguais, luxação no caso da lingual. Não entendi o que que seria, mas me ajuda. A gente não faz luxação tanto maxilar quanto mandibular. Eu não entendi o que que seria tanto maxilar quanto mandibular. Fiquei com dúvida nessa parte. Luxação no caso na lingual. Não consegui entender, Matheus. Peço desculpa aí, mas se conseguir. Quando a gente faz luxação, geralmente é na vestibular, né? Tu diz a força para vestibular? Digamos que eu esteja com fórceps aqui e aqui seja vestibular, isso? E aí eu jogo para lingual, isso seria eu fazendo uma luxação a fórceps, mas a gente pode fazer para lingual também. Não tem problema. Geralmente a gente começa por vestibular, a gente vai, mas não tem uma contraindicação nesse sentido, não. A contraindicação famosa acho que é apoiar a alavanca pela vestibular. O apoio da alavanca para o vestibular, o ponto principal realmente é a facilidade, né? A visão que a gente tem. É muito mais fácil a gente visualizar e fazer um bom fulcro, um bom ponto de apoio ali pela vestibular. Bem isso. Mas não, se também não vejo, não tem na literatura uma contraindicação. Uma coisa que diga, não, não pode.
por isso, por aquilo. Mas o mais padrão é fazer por vestibular mesmo. O que não pode fazer realmente é remover o osso no terceiro molar por lingual, o terceiro molar inferior. Meio que da direita para a esquerda, chegar por trás do tremolar opcionado e ir pela lingual com a alavanca. É bem mais difícil, né? Tu conseguir um bom ponto de apoio, vai ter língua ali, etc. Pensa na alavanca. Ela vai, se tu entrar, digamos que eu queira fazer a exodontia desse meu terceiro molar. Se eu entrar por lingual aqui, ela vai ficar na boca ali do paciente, vai ser meio estranho. Agora aqui ela vai estar pro vestibular, apoiada certinho, tchan, tchan, tchan. Eu consigo fazer. O acesso fica mais tranquilo. Mas agora uma contraindicação eu desconheço, assim, de dizer não pode, é impossível, né? Tipo, é proibido porque é perigoso, isso eu desconheço de fato. Se vocês tiverem alguma, lembrarem de algum artigo, alguma coisa, fiquem à vontade para compartilhar. A contraindicação realmente é a broca. Imagina tu meter a broca rrr, ali e tá o nervo, né? Ali, a gente não quer isso. Se a broca pega o nervo lingual, uma neuropraxia, que é uma lesão por esmagamento, ela vai ocorrer com afastamento. Mas agora uma broca, ela tem a tendência de fazer uma lesão no nervo muito maior. E parestesia de lingual, dependendo do paciente, pode incomodar bastante ele. A Amanda mandou ali. Acredito que o ponto de apoio pela vestibular seja melhor que por lingual. De fato, de fato. Vamos para. Ótima pergunta, gostei. Desculpa não ter conseguido entender no início ali, mas acho que depois a gente se entendeu. Próximo, o câncer tem sido considerado uma doença avassaladora, sendo a quimioterapia e a radioterapia entre os tratamentos existentes, os mais comumente utilizados. A terapia antineoplásica pode gerar imunossupressão e alterações na cavidade bucal. As opções a seguir apresentam manifestações bucais que ocorrem com frequência em consequência das terapias antineoplásicas, à exceção de uma, a sinália. Galera, já mandando aí o gabarito e de fato todo mundo já vi no chat aí que todo mundo acertou. E aí quando a gente vai para essas alternativas, a gente tem que lembrar quais são as principais repercussões de um paciente que estará fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia. Então, a galera já acertou, já gabaritou aí. A nossa alternativa que não corresponde é a pulpite. Todas as outras estão de acordo. Por quê? Disgeusia, o paciente que está em quimioterapia, o paciente que está em radioterapia, muitas vezes ele estará ali com diversas lesões na boca, ele vai estar com xerostomia, ele vai estar com dor, ele pode com tranquilidade relatar que ele está com uma dificuldade no seu paladar, ele não sente os alimentos da mesma forma. A mucosite vem nessa mesma linha. O paciente fica com uma extrema xerostomia, começa a ter lesões de mucosite que são extremamente dolorosas para esse paciente. Muito das formas de tentar trazer um conforto para esse paciente com mucosites é através da laser terapia. Isso aí dá um conforto muito bom para o paciente conseguir até mesmo comer um lanche, ter um momento ali de qualidade, se alimentando com aquilo que ele gosta. A gente às vezes é tão natural a gente ir ali comer um negócio que a gente gosta, com tranquilidade, que a gente imagina uma situação onde tua boca tá cheia de lesão, de mucosite, que tu não consegue nem comer alguma coisa que tu gosta. Então, realmente é algo que faz o paciente sofrer. E a gente, principalmente ali os dentistas hospitalares, dentistas especialistas em onco-hematologia, estarão nos hospitais fazendo um trabalho excelente, dando conforto, dando dignidade para esses pacientes enquanto eles travam essa grande batalha. Candidíase também, a gente sabe que a gente é um hospedeiro, ela estará ali hospedando nossa cavidade oral e em situações como essa, a imunidade do paciente estará bem diminuída, então naturalmente o paciente pode manifestar candidíase com mais facilidade. E xerostomia, eu nem tinha lido a alternativa E, mas eu já tinha comentado sobre. Então a única que não tem relação, fiz radioterapia e fiz quimioterapia, tive uma pulpite. Esse paciente pode ter uma pulpite se ele vir a ter uma cárie. Secundária a tudo isso. Mas agora, pelo tratamento de radioterapia ou quimioterapia diretamente, isso não ocorrerá. Então a gente marca nossa alternativa A. A gente fala também em detalhes sobre isso lá na nossa aula de atenção odontológica aos pacientes oncológicos. Então tem a gente falando sobre quais são as complicações orais do paciente que está passando por esses tratamentos. Convido vocês todos a assistirem esse módulo que está um capricho para todos vocês. Então, alternativa A,
Todos vocês gabaritaram. Parabéns. Deixa eu abrir o chat aqui e ver. Aí todo mundo acertando. Isso aí é demais. A alegria de verdade para mim. Fico muito feliz. Próxima questão. O uso de anticoagulantes é comum em pacientes portadores de fibrilação atrial ou próteses valvares cardíacas. Inclusive, convido vocês a assistirem lá no nosso módulo Manual das Doenças. Eu fiz aulas sobre arritmias para quem quiser assistir. Então, a gente tem aula de toda essa parte de manejo cardiovascular dos pacientes. Mas seguindo aqui, ou em aqueles com antecedentes de trombose ou embolia. Acerca do atendimento odontológico desses pacientes, assinale a afirmativa correta. Primeira, na indicação de exodontias múltiplas, o procedimento deve ser realizado idealmente em sessão única, sem necessidade de ajuste de dose. Então imagina, o paciente ele é anticoagulado e aí tu vai, vou extrair múltiplos dentes ao mesmo tempo e que é porque eu tô afim. Claro que não, né, galera? A gente tem que ter um pouco mais de parcimônia nesses pacientes, entendendo que são pacientes que terão, a depender de como estará a coagulação dele, um controle ali, uma hemostasia mais difícil de ser feita. Então, é muito mais válido, ao invés da gente fazer grandes cirurgias, a gente fazer cirurgias menores, fragmentadas e proporcionar toda a segurança para o nosso paciente. Então, essa aqui é falsa já, vou riscar ela, beleza? Próxima. Para o controle da dor e edema pós-operatório, os anti-inflamatórios não esteroides do tipo coxibes são os mais indicados. Então, quem já assistiu nosso módulo de farmacologia vai lembrar da nossa clássica história dos coxibes, mas basicamente o paciente que faz uso dos seletivos, dos anti-inflamatórios coxíbeis seletivos COX-2, esses pacientes têm maior tendência, essas medicações têm maior índice de o paciente ter eventos cardíacos, tá? Principalmente eventos relacionados a trombo. Então entenda, o paciente já está anticoagulado para evitar alguma questão de trombo, de trombogênese. E aí a gente vai lá e vai tocar um coxib nele? Claro que não. Tanto é que o nosso livro do grande doutor Andrade fica claro que o coxib ele só deve ser prescrito se o risco de sangramento, o sangramento do paciente gástrico é tão alto e ao mesmo tempo esse paciente não tenha nenhum risco cardiovascular associado. É essa situação específica onde a gente poderia utilizar um coxib com mais segurança. Então, num paciente com já um alto risco de trombo, a gente entrar com coxib é totalmente arriscado e irresponsável. Então, essa aqui falsa também. Próxima. A dipirona sódica está contraindicada nesses pacientes? Não, não existe esta contraindicação de dipirona em pacientes neste cenário clínico. Próxima. A substituição da varfarina pela heparina sódica está indicada em todo procedimento cirúrgico, exceto os periodontais. Não, ela não está indicada em todo procedimento cirúrgico. O ponto principal disso vai ser como que está a coagulação desse paciente. A gente vai olhar todos os parâmetros e ver se precisa pausar, se precisa substituir, se dá para operar como tá. Então é uma avaliação um tanto quanto mais complexa nesse assunto. Não sobrou apenas a E. Quando o RNI for menor que 3,5, não é necessária a alteração da dosagem ou a suspensão do anticoagulante para a realização de procedimentos cirúrgicos mais simples, tá? Quando a gente vai para a literatura, principalmente o livro do Rupp, ele deixa, a gente fala isso inclusive lá no nosso módulo de cirurgia dentoalveolar na aula Princípios de Tratamento de Dentes Impactados, e basicamente, quando a gente fica muito claro que até 3 INR, ou eu falo INR porque é o que está no livro, né? Se vocês lerem lá, tá o INR, mas RNI tanto faz, é a mesma coisa. Só uma tá em português, outra tá em inglês. Mas quando o INR tá até 3, a gente pode operar esse paciente com segurança. Porém, tem um finalzinho do capítulo do Rupp que ele diz que cirurgias pequenas poderiam ser feitas com tranquilidade se o INR estiver um pouco acima de 3. Então, nesse caso, a gente pode, vou fazer uma cirurgia de um muito leve, muito tranquila, e o paciente está até 3,5. A literatura nos embasa nesse sentido. Próxima. Indicação coxib.
Indicação coxib, então, é paciente com risco de sangramento gástrico, mas sem risco de evento tromboembólico. Exatamente. E essa é a indicação padrão ouro. Esse seria o cenário dos sonhos, onde a gente prescreveria. Abre um parêntese, agora é minha opinião, não é o que está no livro. Eu não prescrevo. Porque, sendo muito sincero, minha opinião, posso estar totalmente errada, é a minha visão sobre o assunto. Por que que eu vou prescrever um coxib se eu posso dar conforto para o meu paciente com diversas outras medicações? Se o paciente tiver sangramento gástrico, etc., eu posso até pensar. Mas eu também tenho outras formas de prover conforto ao meu paciente. Então eu acho que é um risco que não compensa. Pelo menos eu penso dessa forma, tá? Nunca prescrevi coxib, pelo menos não lembro de alguma vez ter prescrito. Seguinte, assinale a opção que indica as características faciais frequentemente associadas à deficiência mandibular. Eu acho até que a gente corrigiu essa questão, né, Rafa? O Rafa Valente está aí. Mas realmente esse é um problema bom que eu brinco, né? A gente faz tanta correção, corrige tanta prova, que às vezes acaba, algumas dessas questões eu posso já ter corrigido em algum momento ou outro. Então reforço para vocês. Ah, fiz uma prova. Liberaram a prova depois do final do concurso, a prova foi liberada, levei para casa, dá para fazer o download, manda para nós, que eu vou estar sempre aqui querendo resolver novas questões com vocês. Já fica o convite também, a gente vai fazer aulas exclusivas fechadas semana que vem, eu e o Rafa Valente, inclusive, acredito que seja semana que vem, várias correções e novas aulas para o nosso módulo de discussão de casos. É o último módulo lá dentro do Bucoprov, tá ficando bem legal. Então a gente vai fazer ao vivo com todos vocês, vai ser uma troca de experiência incrível, conversar sobre nossa cirurgia bucomaxilofacial e seguir resolvendo questões, que é de fato o que é a nossa prova. Lembrem que nossa prova é feita de questões. Quanto mais a gente fizer questões, mais próximo da nossa realização nós estaremos. Então, voltando aqui ao enunciado, vou ler de novo. Assinale a opção que indica as características faciais frequentemente associadas à deficiência mandibular. Qual que foi o meu racional fazendo essa questão, tá? Eu cortei. O que que a banca me pediu? Associadas à deficiência mandibular. Então eu cortei características que são extremamente mais relacionadas com deficiências de terço médio, deficiências de maxila, por exemplo. Então, vamos lá. Dobra labiomental excessiva, postura anormal do lábio superior e forma deficiente da região da garganta. Essa aqui podemos deixar ela em stand-by. Eu gosto de deixar um risquinho assim. Não é nem um certo nem um errado. Próxima. Dobra lábio-mental excessiva. O que que é dobra lábio-mental? Olhando de perfil, a gente tem um ângulo aqui entre o meu lábio e o meu mento, como o próprio nome diz, dobra lábio-mental. O paciente que tem uma retrognatia, que tem uma deficiência mandibular, naturalmente a mandíbula dele está mais para trás. Então, o que que acontece? Ele fica com essa dobra, com esse ângulo aumentado. Ele fica com, como se, vou falar em termos mais leigos nesse sentido, ele fica com um beicinho assim, ó. Ele fica com uma dobra maior, porque a mandíbula tá mais para trás. Então o lábio dele fica com essa dobra labiomental grande, aumentada. Esse ângulo fica um pouco elevado, porque de fato o paciente não tem o mento ali para contrabalancear. Esse ângulo aqui, ele depende do lábio e ele depende do queixo. Então, se o queixo estiver muito para trás, naturalmente o lábio pode o quê? Cair, ter uma pitose um pouquinho mais. E esse ângulo ficar, essa dobra ficar aumentada. Acho que deu para entender. Qualquer coisa, mandem no chat aí. Dobra lábio-mental excessiva, pode ser. Alongamento do terço inferior da face, essa aqui é falsa, né, galera? Por quê? Porque o paciente não tem mandíbula. Então ele não terá um alongamento do terço inferior. Pelo contrário, ele tem um encurtamento do terço inferior da face dele. E postura anormal do lábio superior. Próxima, alongamento do terço inferior da face. Essa aqui a gente já poderia tirar também, né? O paciente não vai ter um terço inferior alongado, ele vai ter um terço inferior menor, ele tem deficiência mandibular. Nariz estreito, deficiência mandibular não vai estar impactando diretamente ali no nariz dele estar estreito. Então, isso aqui a gente já corta também. Próxima, forma deficiente da região da garganta.
Basicamente, o que que essa questão quer dizer? Esse ângulo aqui cervical, ele fica um pouco mais eficiente no paciente retrognata, afinal de contas, esse ângulo aqui ele não fica tão definido. O paciente fica com a mandíbula mais para trás e esse ângulo aqui se perde um pouco. Nariz estreito e exposição gengival, excessiva exposição gengival. Essas duas são características mais relacionadas a deformidades de terço médio. Então, devido a isso, eu tiraria também. E aí, incompetência labial, postura anormal do lábio superior e excessiva exposição gengival. Mais uma vez, exposição gengival excessiva é mais características de uma deformidade, de uma discrepância relacionada à maxila e não diretamente com uma deficiência mandibular. Então, dessa forma, eu já fui cortando algumas alternativas. Eu trouxe aqui diretamente do nosso módulo de cirurgia ortognática a foto desse rapaz, essa foto é do Peterson, do Miloro, tá? Para mostrar essa questão da dobra labiomental. Reparem que o paciente, ele tá com retrognatismo. Então a mandíbula dele está um pouco mais retroposicionada. Naturalmente, esse ângulo entre o lábio e o mento, ele fica excessivo. O paciente, reparem que ele tem o lábio dele, ele fica um pouco mais proeminente até mesmo, parece. Porque não tem um mento ali no inferior para dar essa projeção para ele. Então, frente a isso, e levando em consideração as alternativas que eu fui cortando, tudo que era óbvio que era de terço médio e não de mandíbula, tudo que era óbvio que era de maxila e não de mandíbula, a gente fica na única que eu não risquei, que eu deixei em stand-by, que é a nossa alternativa de letra A, dobra lábio-mental excessiva, aqui como a gente vê no nosso rapaz. Postura anormal do lábio superior, o paciente pode ter essa postura um pouco mais diferenciada, por quê? Porque o paciente não vai ter a mandíbula, ele não vai ter a posição do lábio inferior também para contrabalancear o lábio superior e esse paciente ter uma posição diferenciada do lábio superior dele e forma deficiente da região da garganta. É exatamente aquela questão desse ângulo cervical aqui estar mais mal definido devido à retroposição, a mandíbula estar mais para trás. Essa questão aqui poderia confundir em alguns conceitos. Espero que tenha conseguido sanar as dúvidas. Qualquer coisa, fiquem à vontade, pessoal, mandem no chat. Próxima questão. Uma biópsia excisional implica a remoção da lesão em sua totalidade, é indicada para lesões menores, menor que 1 centímetro de diâmetro, acrescidas das lesões que possam ser removidas em sua totalidade sem comprometer excessivamente as características do paciente ou a função oral. Nesse sentido, é correto afirmar que, em torno da lesão, deve-se incluir um perímetro de. Então, o que que a questão está dizendo? A gente tem que remover uma lesão. A gente vai fazer uma biópsia excisional, ou seja, a gente vai remover ela em sua totalidade. É mandatório que a gente remova uma margem de tecido saudável ao redor da lesão também. Por quê? Basicamente, isso facilita para o patologista ver as margens da lesão, ver o que, primeiramente, ver o que é lesão, ver o que é tecido saudável e ver se as margens da lesão estão livres, estão limpas. Vocês vão receber, removeu, fez uma biópsia excisional, mandou para o laboratório, mandou para a patologia, para o exame anátomo-patológico. Virar no exame descrito, borda, ângulo, parede, borda, tal, borda X limpa, borda Y comprometida. Significa que uma parte ali da lesão tu não fez a remoção totalmente e ficou tecido da lesão no paciente. Então é importante mandar sempre a peça com bordas sadias para realmente a gente conseguir ter a certeza que a gente limpou todas as margens ali da lesão que a gente está biopsiando, caso seja essa a nossa vontade de remover ela em sua totalidade. E aí, diretamente da nossa literatura, é indicado que a gente remova uma faixa de tecido ao redor da lesão de cerca de 2 a 3 milímetros, que é exatamente o que está na nossa alternativa B. Vi no chat aí vários de vocês acertando. Exatamente isso, galera. Próxima questão. Um paciente com 28 anos é encaminhado pelo ortodontista ao implantodontista para planejamento de instalação de implantes em região de 34 e 35, ausentes por motivo de agenesia.
O paciente possui todos os demais dentes em boca. Assinale a distância mesiodistal mínima entre a distal do 33 e a mesial do 36, que o ortodontista deve ter deixado para que o implantodontista possa utilizar dois implantes de diâmetro 4 milímetros. Então vamos lá. Lembrando, vou fazer um desenho aqui para ficar mais tranquilo. Vai ser difícil, eu desenho um pouco mal, mas eu vou tentar, tá? Então faz de conta que aqui é o meu canino, tá? O meu 33. Aí o paciente não tem o 34, não tem o 35, e lá na posterior ele vai ter o 36 dele. Senhor. Tá, é isso aí. Bom, dá para entender, né? 33, 36. Vamos reabilitar esse paciente, então, com dois implantes de 4 milímetros. Então, vou fazer a mucosa aqui. Até que não tá tão ruim. Esse aí tá... Já fiz piores, muito piores. E aqui, vou fazer um implante, tá? Implante. E aqui eu vou fazer outro. As dimensões não estão representando um desenho real, distâncias, etc. Mas é mais para a gente conseguir imaginar. Deixa eu tomar um golinho d'água. O que que a gente tem que lembrar então? O que que a gente sabe já? A gente sabe que o tamanho dos implantes serão 4 milímetros. Então a gente terá 4 milímetros aqui e 4 milímetros aqui. Então, 8 no mínimo 8 milímetros de distância tem que ter ali. Agora, qual é a questão principal? A gente lembrar quanto a gente tem que ter de distância entre o dente e o implante, entre o implante e o implante, entre o dente e o implante. Indo diretamente para o nosso módulo de implantodontia, lá na nossa aula a gente traz esse ponto aqui, que são as distâncias. A gente lembrar, então, que 1,5 milímetro a partir das raízes dos dentes adjacentes, ou seja, entre um dente e um implante, a gente tem que deixar 1,5 milímetros. Então, voltando aqui, a gente obrigatoriamente tem que ter 1,5 aqui e 1,5 aqui. E agora, qual a distância entre um implante e outro, tá? 3 milímetros a partir dos implantes adjacentes. Então, opa, droga, desculpa galera, dei o spoiler aí, mas faz de conta que ninguém viu. Então, entre os implantes, 3 milímetros. Dessa forma, então, a gente soma aqui 4 mais 4, 8, mais 1,5 mais 1,5, 3, 3 mais 8, 11, mais 3, 14 milímetros. A gente chega na nossa alternativa de letra E, 14 milímetros. Então, questão bem legal, né? Bem tranquila da gente resolver. Vi que o pessoal acertou aí, o Eric, o Heitor fizeram os cálculos aí da melhor forma. Perfeitamente, galera. Exatamente isto. Próxima questão: um paciente com 55 anos, surfista, procura o serviço de odontologia com queixa de lesão no lábio inferior que não cicatriza. Isso aqui já, para quem já está mais ligado, já mata a questão aqui. Paciente com mais idade, sexo masculino, exposição crônica ao sol, o senhorzinho que trabalha na lavoura, capinando, plantando, lidando na lavoura, paciente que surfa, que fica jogando beach tênis há muito tempo. Beach tênis não, né? Beach vôlei? Não, como é que é aquele jogo que é um futebol com vôlei na praia? Eu não sei, não lembro. Acho que beach tênis é fechado, é coberto, né? Beach vôlei, futevôlei, isso aí. O que que eu falei? Beach vôlei. Peço desculpa, galera. Esse esporte não, eu esqueci o nome. Mas o que eu quero dizer? Pessoas com exposição crônica ao sol. Então, isso aqui a gente já ligaria o alerta para nos direcionar na nossa hipótese diagnóstica. Seguindo, obrigado aí pela galera que me lembrou que era o futebol. O paciente apresenta pele clara e relata exposição prolongada ao sol diariamente. Ao exame clínico, nota-se o apagamento da interface entre a mucosa e o vermelhão e a pele do lábio e uma pequena ulceração. Já tudo indo para o lado que a gente está pensando, né? Ao exame histopatológico, observa-se hiperqueratose e atrofia epitelial com marcante elastose solar subjacente. Assinale a opção que indica o nome da desordem oral potencialmente maligna descrita no caso clínico. Eritroplasia,
leucoplasia, líquen plano, queilite angular ou queilose actínica. E aí, indo diretamente para a nossa literatura, lá no nosso módulo de atenção odontológica aos pacientes oncológicos, a gente tem uma aula de lesões potencialmente malignas, onde a gente fala sobre a queilite actínica, que é essa lesão com essa descrição clássica que o enunciado nos trouxe, o paciente com exposição crônica ao sol por muitos anos, o paciente que começa a ter um apagamento entre o que é vermelhão e o que é pele. Reparem nesse paciente aqui, pô. Reparem nos dois. Onde que termina o vermelhão? Principalmente nessa região aqui, ó. Onde que termina o vermelhão e onde que começa a pele? Onde que termina o vermelhão e onde começa a pele? Se a gente olhar de pertinho, a gente até consegue ver, mas isso tende a piorar se o paciente segue ali tendo aquela exposição solar. Então, a gente vai perdendo essa definição. A gente repara que e aí o paciente, como foi o caso aqui, ele começa com uma lesão, com um machucadinho que não cicatriza, e aí geralmente é o que mobiliza ali o paciente a buscar o atendimento e ver o que é isso de fato. Então, bem descrita essa questão sobre a queilite actínica. Aqui eles descreveram como queilose actínica, mas na literatura o mais padrão é vocês encontrarem queilite actínica. Próxima. Uma paciente com 45 anos é admitida na unidade de pronto atendimento odontológico com queixa de dor aguda e inchaço no rosto. Ao exame clínico, observa-se uma celulite envolvendo a região submandibular e submandibular. Eu não deveria, acho que teve alguma coisinha na hora de passar esta questão. Deve ser talvez submandibular e sublingual, alguma coisa assim. Tudo bem. A respeito dessa condição clínica e de suas complicações, assinale a alternativa correta. Primeira, a celulite apresenta uma duração de 3 a 5 dias e presença de pus. Sim ou não? Aqui, essa que está toda errada, né? A celulite ela não tem apresentação de 3 a 5 dias e ela não tem uma apresentação clássica de pus. Então, esta aqui, deixa eu pegar minha caneta vermelha. Essa aqui a gente já pode cortar ela com extrema segurança. B. A celulite apresenta coloração vermelha até aqui, ok. Consistência amolecida? Não. A celulite ela é mais endurecida. Quando a gente evolui para o abscesso, aí o aspecto é mais amolecido, flutuante, mais mole mesmo. Então, essa aqui, errada também. Próxima. C. A celulite apresenta limites difusos e predominâncias de bactérias anaeróbicas? Sim, apresenta limites difusos. É difícil de conseguir identificar onde começa e onde termina uma celulite. Porém, a predominância de bactérias de uma celulite não é anaeróbia. Na celulite é mista. A gente tem um pouco de tudo. Depois eu mostro para vocês ali. Mas lembrem disso, não confundam. A celulite, bactérias mistas, não tem predominância de anaeróbias. Isso aqui poderia pegar muita gente. Essa questão aqui é meio pegadinha. Essa C era para tentar matar alguns candidatos, não literalmente, era para tentar enganar alguns candidatos. Muita gente com certeza foi convicto nela. D. A gravidade da celulite aumenta à medida que aumenta a sua firmeza na palpação. Isso é verdadeiro, galera. Quanto mais a gente está nesse aspecto firme, endurecido, sem borda, sem limite, e mais a gente se afasta daquele aspecto de abscesso, amolecido, flutuante, ponto de flutuação saindo pus, maior a gravidade a gente está. Tanto é que a percepção dos cirurgiões, geralmente, quando o paciente já está drenando, quando o paciente já está no abscesso, a gravidade é menor. A gente fica um pouco mais tranquilo. Não significa que a gente vá considerar que o jogo está ganho. A gente vai seguir ali na batalha para tratar esse paciente, remover a causa, fazer a drenagem adequada e dar todo o suporte para esse paciente. Porém, quando a gente está na fase de celulite, a gravidade é maior. E aí, vamos ver o que está errado, já que a gente viu que a D está certa. A celulite pode evoluir para uma angina de Ludwig, a qual acontece unilateralmente com os espaços submandibular, de novo aqui submandibular, submandibular, sublingual, submandibular, o espaço sublingual e basicamente aqui, qual que é o erro dessa questão, né? Qual que é o único detalhe que essa questão tá errada? Tirando aqui esse errinho de digitação, qual que é o principal erro? A Gina de Ludwig, obrigatoriamente, ela vai envolver os dois lados. E a gente vê bastante por aí, às vezes as pessoas
retrata uma infecção é angina. Não é. A angina precisa obrigatoriamente envolver todos esses passos de forma bilateral, beleza? E aqui, lembrando, essa tabelinha é característica demais em prova. Lá no nosso módulo de tratamento das infecções odontogênicas, tem que lembrar, ela traz aqui as características, ela traz o edema, ela traz celulite, ela traz abscesso, qual que é a duração, qual que é a dor, qual que é o tamanho, qual que é a cor, qual que é a consistência, qual que é a progressão, tem pus, não tem, qual que é a bactéria, qual que é a gravidade. Isso aqui já caiu muito, historicamente há muitos anos em várias provas. Então a gente tem que estar com isso aqui afiadíssimo, beleza? Próxima questão, alternativa D, letra correta para todo mundo que mandou aí no chat. Parabéns a todos. Próxima questão. Um paciente, 23 anos, foi admitido na unidade de emergência hospitalar por traumatismo envolvendo os ossos da face. Exame de imagem revelaram múltiplas fraturas em região do viscerocrânio. Assinale a opção que possui apenas ossos que constituem o viscerocrânio. Isso aqui, né, galera? Lembrando lá dos primórdios das primeiras aulas do Bucoprov, onde eu trago fraturas de mandíbula, eu trago as aulas sobre o viscerocrânio, basicamente a segunda, as primeiras aulas do nosso Bucoprov, e eu falo ali quais são os ossos que compõem o viscerocrânio. E olhando para a nossa questão, que a gente pode cortar de cara aqui já, que não é do viscerocrânio? Frontal. A gente sabe que frontal é relacionado, é do neurocrânio, não do viscerocrânio. Então a A e a B a gente já tiraria muito tranquilamente. Que a C está errado? Vamos lá. Zigomático, maxila, nasais, lacrimais, palatinos, conchas nasais superiores. Essa aqui é bom demais, né? Eu falo muito disso aqui há muitos anos. A galera adora fazer essa pegadinha. Concha nasal superior, ela é do osso qual, né, galera? Vocês vão lembrar disso. Qual é o osso onde está a nossa concha nasal superior, a nossa concha nasal média? Ele não é a concha nasal superior, a concha nasal média não são ossos sozinhos, não são ossos propriamente ditos, são partes do nosso osso etimoide. Porém, qual que é a enganação aqui? Que a concha nasal inferior, sim, a concha nasal inferior ela é um osso independente. Então, essa é a pegadinha dessa questão. A gente lembrando que conchas nasais superiores não são um osso propriamente dito, a gente já acertaria. E galera, nossa, isso eu falei lá nas primeiras aulas, né? E olha como isso volta a cair frequentemente nos últimos anos. Próxima. Zigomático, maxila nasais lacrimais palatinos, conchas nasais inferiores, mandíbula, vômero. Opa, essa aqui está interessante. Vamos deixá-la em stand-by. Próxima, temporal, aqui já de cara já está errada. Temporal, não. Zigomático, maxila nasal lacrimal, concha nasal superior, não mandíbula vômero. Então, nos resta a alternativa D. Questão bem legal. Tem uma discreta pegadinha ali. Quem lembrava os ossos que formam o viscerocrânio e quem lembrava que o etimoide tem suas conchas, mas elas não são ossos sozinhos, independentes, e sim a concha nasal inferior, levava essa questão com tranquilidade também. Alternativa D. Próxima questão. Agora eu lembrei, agora que eu percebi que eu tomei um susto quando foi 21 horas, mas eu comecei 20h30, né? Eu não comecei 20 horas. Acho que por isso que eu me assustei quando deu 21 horas. Tranquilo, estamos no tempo planejado, tudo certo. Próxima questão. As coagulopatias adquiridas são mais comuns que as hereditárias e, em geral, envolvem deficiências múltiplas de fatores de coagulação. Assinale a opção que apresenta a doença e a vitamina que podem afetar a produção de diversos componentes relacionados ao processo de hemostasia. Basicamente, tá? Doença renal e deficiência na produção e absorção de vitamina K, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Ponto principal. A gente tem que saber alguma coisa para acertar essa questão. Ou a gente tem que lembrar. O ponto principal, a base para acertar essa questão, é lembrar que a gente tem fatores. Minha câmera desfocou, pera aí. Deixa eu ir para trás, para frente, que ela volta. Não, só um segundinho. Opa, aí, beleza.
Para acertar essa questão, a gente tem que lembrar que tem uma vitamina em específico que fatores de coagulação dependem dela. Que vitamina é essa? É a D, é a C ou é a K? A gente precisa lembrar disso para acertar essa questão. Então, lembrando lá da nossa literatura, existem fatores de coagulação que são extremamente dependentes da nossa vitamina K. Se a gente lembrasse disso, a gente já cortaria isso aqui que fala vitamina D, a gente cortaria isso aqui, que fala vitamina D, e a gente cortaria isso aqui, que fala vitamina C. E nos sobraria apenas a A e a E, que diz que é doença renal, e a outra diz que é doença hepática. Aí a gente tem que lembrar o segundo ponto aqui, onde é sintetizado a nossa vitamina K? Em qual local do nosso corpo? E aí a gente vai lembrar que, por exemplo, um paciente que é alcoólatra, etilista, bebe demais, tem problemas hepáticos, tem doença no fígado, de tanto ele sobrecarregar o fígado dele com extrema e excesso de metabolização ali do álcool e do seu potencial hepatotóxico que o álcool tem, esse paciente vai ter ali problemas hepáticos, grande parte das vezes, e esses problemas hepáticos vão, por sua vez, afetarem a síntese da nossa vitamina K. Então, lembrando, a vitamina K, vários fatores da coagulação dependem dela, e ela é, por sua vez, sintetizada no fígado. Por isso que um paciente com doença hepática pode ter deficiência na vitamina K e, por sua vez, ter problemas de coagulação. Isso é muito legal. Reparem como as coisas vão se ligando. A gente começa a olhar para o paciente com uma outra lente, entendendo que, olha só, o paciente é alcoólatra, o paciente fez um transplante, o paciente tem algum problema no fígado, então talvez esse paciente pode ter um problema de coagulação na minha cirurgia, porque as vitaminas K desse paciente podem estar não conseguindo ali trabalhar e estar disponível para os fatores que dependem dela. Então, esse entendimento nos deixa cirurgiões, nos deixa dentistas muito mais completos. E lá na nossa aula lá no nosso módulo de cicatrização de lesões, na verdade, a gente tem uma aula sobre fisiologia da hemostasia, onde a gente mostra todo esse detalhe da hemostasia do paciente. Inclusive, esses tempos eu saí com a minha esposa e ela foi numa loja de roupa ver algumas coisas, e eu estava vendo alguns livros e encontrei esse livro aqui, Coagulação, Visão Laboratorial da Hemostasia Primária e Secundária. Paulo Henrique da Silva e Yoshi Hashimoto. Livro bem interessante, estou fazendo a leitura dele, bem legal. Fica aí a recomendação para quem quiser. Enfim, estudo, leitura, seja lá do que for, seja de book ou outras coisas, estarão sempre nos agregando na nossa vida. Eu adoro ler, então sempre que precisarem de uma recomendação aí, mas no caso específico para a prova, tem sobre isso no nosso módulo aqui, não precisa se preocupar. Mas quem quiser ler adicionalmente, fique à vontade aí com esta recomendação, perfeito? Olha ali que genial essa aí. Cara, vocês estão bem demais. O João Mendes mandou ali coagulação e ele escreveu com K. Dica perfeita. Vitamina K relacionada a alguns fatores de coagulação. Coagulação, escreve com K, tu não esquece mais. Parabéns, João. Gostei demais dessa aí também. Vou aderir a essas dicas. Eu sempre, às vezes eu esqueço quem me ensinou essas dicas, né? Mas eu gosto de repassá-las adiante, se me permitirem, claro, com a autorização de vocês, eu vou, nas próximas aulas, vai surgir esse assunto e eu vou compartilhar essa dica com as pessoas. Não vou me apropriar e dizer que eu inventei de forma alguma, só talvez eu não lembre exatamente quem que me passou essa dica, mas do fundo do coração mesmo, muito obrigado. Essa aí. Outra que eu não conhecia, achei bem legal. Então, alternativa E, doença hepática e deficiência na produção e absorção de vitamina K. Próxima questão. Um paciente, 30 anos, foi admitido em uma unidade de pronto atendimento com queixa de dor na região do dente 37. Ao exame intraoral, observou-se destruição da coroa do dente 37 e exposição pulpar. Após avaliação radiográfica, o tratamento endodôntico foi indicado. As técnicas anestésicas a seguir conseguem anestesiar a anestesia pulpar do dente 37, à exceção de uma, a sinália. Então, peço desculpa aí, às vezes me dá uma dorzinha de garganta ali, mas segue o baile. Qual dessas técnicas anestésicas elas não têm o potencial de conseguir fazer a anestesia
pulpar do nosso dente 37. Técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior consegue anestesiar a polpa do 37? Consegue, né, galera? Técnica de Golgates consegue anestesiar o nosso alveolar inferior e por consequência a polpa do 37? Consegue. Técnica de Vazirana equinose consegue? Consegue também. O nosso famoso bloqueio da boca fechada. Técnica intraseptal consegue anestesiar a polpa do dente 37. Sem comentários, essa alternativa é a mais fora, né? E a outra, técnica. Não, peraí, tem um erro aqui. O que é isso? Técnica infiltrativa do nervo. Infiltrativa intraceptal. Isso aqui não. Isso aqui tem um porém aqui, tá? Essa é provavelmente. Não, não, se vocês tiverem a prova na íntegra aqui, técnica infiltrativa intraceptal. Essa aqui não anestesia a polpa do 37. Ah, tá, ok. Então tá. Tudo faz sentido. Intrapulpar, beleza. Intrapulpar. Agora sim. Obrigado, pessoal. Eu já ia explodir minha cabeça agora, né? Técnica infiltrativa intrapulpar, às vezes, isso aí, basicamente, sempre que vocês encontrarem, inclusive na plataforma, pode mandar para mim ou manda direto para o suporte que a gente arruma. Porque muitas vezes tem mais de 15 mil questões. A gente vai upar dentro do Book App e aí, às vezes, passa o corretor automático ali, muda e corrige alguma palavra. Quando é uma palavra muito da nossa área ali, às vezes o corretor pode meio que pega, eu acho que de alguma forma quase que automático e corrige ali. Quando encontrarem isso, alguma coisa, fiquem à vontade, mandem para nós que a gente corrige. Então, obrigado de verdade. Técnica infiltrativa intraceptal, no caso aqui, intrapulpar, sim. Se a gente fizer uma anestesia intrapulpar no dente 37, a gente anestesia a polpa dele. E no sobra, técnica do bloqueio do nervo mental. E aí, galera, claro, algumas pessoas poderiam se confundir. Ah, mas será que eu consigo anestesiar o 37 fazendo um bloqueio na região do nosso nervo mental? E de fato a gente não consegue. É importante lembrar que as áreas anestesiadas pelo nervo mental são membrana da mucosa bucal, anteriormente ao forame mental, em torno do segundo pré-molar, até a linha média e a pele do lábio inferior e do queixo. E digo mais, não deixe se enganar com a questão do bloqueio do nervo mental e o bloqueio do nervo incisivo. Como eu falo lá no nosso módulo de anestesia, são bloqueios muito semelhantes, basicamente, ali naquela região. Mas quando a gente está falando de anestesia pulpar, anestesia dos dentes incisivos, dos dentes anteriores, a gente vai estar falando do bloqueio do nervo incisivo. Quando a gente estiver falando do bloqueio de tecido mole, a gente estará falando do bloqueio do nervo mental. Então, não levem e não confundam. Bloqueio do nervo mental não anestesia dente, tá? Ele é um bloqueio para tecidos moles. Por que que isso gera uma confusão? Porque muitas vezes vocês aprendem como se fosse tudo a mesma coisa. Bloqueio do nervo mental, bloqueio do nervo incisivo como a mesma coisa. E de fato, na prática, muitas vezes tu vai fazer o bloqueio do nervo mental e já vai fazer o bloqueio do nervo incisivo por tabela ali, porque a deposição anestésica naquela região ali são regiões extremamente próximas, né? O nervo incisivo vai estar fazendo o seu caminho dentro do osso, continuando, e o nervo mental vai estar emitindo seus ramos para o tecido mole. Mas lembrem disso diretamente do Malamed, inclusive. Então, nossa resposta técnica do bloqueio do nervo mental é a que não tem possibilidade de anestesia do dente 37, beleza, galera? E é isto. Dessa forma, chegamos ao fim da nossa correção de hoje. Cerca de 1 hora e meia, então consegui falar dentro do tempo planejado. Agradeço do fundo de coração a todo mundo que esteve conosco aqui, de verdade, foi muito legal, muito divertido também, sempre de uma forma tentando trazer a nossa cirurgia, nosso odonto, de uma forma mais leve possível, para que a gente converse, para que a gente estude, para que a gente se divirta também, por que não, né? Eu sou um cara que sou perdidamente apaixonado pela Buco e nada mais justo do que a gente tentar deixar isso super tranquilo e ter um momento de diversão no meio dos estudos. Parabéns a todo mundo que, depois de um dia super cansativo, não sei se vocês estão de férias ou não, ou trabalhando, mas
20, 30 da noite, vocês estão aqui querendo dar um passo a mais nos estudos e pode ter certeza que no longo prazo isso faz toda a diferença, beleza? Desejo a todos uma ótima noite. Até a próxima. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.